Ok. Bom, gente, é com assim um grande prazer que estamos recebendo hoje aqui na Fiocruz Bahia a doutora Duília de Mello. Ela é conhecida, né, como a Mulher das Estrelas. Ela é realmente uma cientista de grande destaque, né, uma astrônoma, professora e escritora brasileira. Ela está radicada nos Estados Unidos há muitos anos e atualmente ela está no cargo de vice-reitora de estratégias globais e professora titular de física da Universidade Católica da América, em Washington. Ela é também pesquisadora associada do Goddard Space Flight Center da NASA desde 2003. E, sem dúvida nenhuma, ela é uma das cientistas de maior destaque da ciência brasileira, né? Considerando que boa parte do trabalho dela desenvolveu no exterior. Ela fez uma descoberta muito importante em 1997, que eu não vou realmente detalhar, porque só ela para falar disso, mas é a supernova 1997D e muitas outras descobertas que ela também conversará com a gente hoje. Ela é autora de livros, né, de vários livros, e ela tem um papel assim. Ela é considerada realmente uma das 10 mulheres que mudaram a ciência no Brasil e ela tem um trabalho muito, muito importante na divulgação da ciência e também na valorização da mulher na ciência. Então, assim, nós temos assim múltiplas razões de admirar Duília e de ter a honra de recebê-la aqui na Fiocruz Bahia. Então, agradeço a Valéria Borges, que nos colocou em contato e que nos permitiu, então, que Duília esteja aqui conosco. Muito obrigada e espero que da próxima vez seja pessoalmente. Queria só lembrar as pessoas, pedir o favor das pessoas manterem os microfones e as câmeras desligadas e vai ter já se iniciou uma gravação, a gravação vai estar disponível na próxima semana da apresentação da palestra dela e as perguntas serão conduzidas a maior parte no chat. Então, agradeço a você novamente, Duília, te passo a palavra. Bom, primeiro, obrigada, Patrícia, por essa apresentação, por ter me convidado para dar essa palestra e para conhecer um pouquinho mais sobre vocês aí na Fiocruz da Bahia. E também a Valo, né, por ter feito essa conexão aí com a gente. E é um grande prazer estar falando com vocês. Então, eu vou hoje contar para vocês um pouquinho sobre a astronomia extragaláctica, porque eu sou astrofísica extragaláctica. E a astrofísica extragaláctica significa que eu estudo outras galáxias, né? E eu vou, então, explicar para vocês o que é isso, o que quer dizer estudar outras galáxias. Vou falar um pouquinho até da nossa galáxia mesmo. E agora eu estou compartilhando aí a minha tela. Gente, se der algum problema, vai aí, fala, tá? Porque é para me dizer, eu queria só testar que vocês estão vendo o meu cursor aqui no branquinho. Tá vendo, Patrícia? Estamos sim. Então, tá. Porque às vezes quando a gente compartilha o cursor some. Então, não, o cursor está aí. O cursor está aí. Tá bom. Você está aí, o cursor está aí. A palestra inteira uma vez, mostrando o cursor, falando o cursor, ninguém estava vendo o cursor. Já me aconteceu também. Então, gente, é um prazer realmente. Então, eu sou professora de física da Universidade Católica da América, em Washington. E como a Patrícia falou, eu já sou radicada nos Estados Unidos. Na verdade, esse mês é um mês muito importante para mim, porque está fazendo 25 anos que eu vim para os Estados Unidos, que eu vim fazer um pós-doutorado no Instituto do Telescópio Espacial Hubble. Mas, gente, eu fiz tudo no Brasil, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em astronomia, depois eu fiz mestrado no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, depois eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto Astronômico e Geofísico da USP, e também fiz um mestrado na Universidade do Alabama, aqui nos Estados Unidos. E eu, quando terminei a minha carreira acadêmica, né, a parte dos estudos, eu fui fazer pós-doutorado. E o meu primeiro estágio de pós-doutorado foi no Chile. Depois eu fui, que é um grande centro de astronomia no mundo, por causa que as montanhas são altas, secas, maravilhosas, o céu lá é escuro. E depois do Chile, eu voltei para o Rio de Janeiro, fui para o Observatório Nacional, e
eu tinha uma bolsa de recém-doutora, né, do CNPq, e foi uma época em que o CNPq passou por uma crise, parece até déjà vu, né? Começou a cortar bolsas, diminuir os valores das bolsas, e aí eu procurei uma oportunidade fora do Brasil, e eu fui contratada pelo Instituto do Telescópio Espacial Hubble, e eu tenho ainda uma conexão com o Instituto até hoje, e eu nunca poderia imaginar que o Hubble faria 30 anos observando e que eu ainda estaria ligado ao projeto Hubble, como ainda estou. Então, a Universidade Católica ela tem um centro, um instituto dentro da NASA Goddard Space Flight Center, e eu sempre fui vinculada a esse instituto desde que eu vim para os Estados Unidos pela segunda vez, porque eu já fui, já voltei, mas enfim. Então, esse meu vínculo com a NASA é também por causa da Universidade Católica, dessa oportunidade que nós damos aos nossos funcionários, estudantes e pesquisadores que queiram ter essa conexão com a NASA, né? Então, essa primeira imagem, eu vou chegar nela, dentro de 40 minutos vocês vão ouvir falar mais dessa imagem, mais para o final da palestra. É uma imagem do campo profundo do Hubble, que a gente hoje vai falar das profundezas do universo, lá no finalzinho do universo. Ou no comecinho, né? Depende de como você vê. Bom, então aqui eu vou começar mostrando essa imagem e falando que isso aqui, então, seria a nossa galáxia, né? Então, mostrando o Sol como uma estrelinha aqui num dos braços da galáxia, a Terra ao redor do Sol e todo mundo ao redor do centro galáctico. E para as pessoas refletirem, né? Porque muita gente acha, então, que isso aí é uma foto da Via Láctea. E não é. A gente nunca saiu da Via Láctea para fazer um selfie. E nunca vai sair, a não ser que alguma coisa extraordinária aconteça. Por que nunca vai sair? Por causa das distâncias. Aqui, então, um slide que eu fiz com as distâncias da galáxia para ter uma ideia de como é praticamente impossível sairmos da galáxia. Então, só de espessura, o disco da galáxia tem 1000 anos-luz. 1 ano-luz, gente, é a distância que a luz viaja em um ano. É 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, não dá para sair, tá? Então, o tamanho da galáxia é 100 mil anos-luz. Então, se acender uma luz aqui, vai demorar 100 mil anos para ela chegar aqui. Então, já viu, né? As distâncias, então, são astronômicas e são impossíveis de serem conquistadas, digamos assim, por nós, né? Pela humanidade. A gente nem na velocidade da luz a gente não viaja. Né? E se viajasse, demoraria tanto tempo assim. Então, como que a gente sabe tudo isso? Né? Eu acho que o mais bacana de fazer astronomia não é nem os detalhes, mas é a gente saber o todo. Né? Como que a gente sabe tudo isso? Como a gente sabe que está numa galáxia? Gente, isso é muito incrível a gente ter esse conhecimento. Né? Bom, tudo é conhecimento em cima de conhecimento. Né? Já falaram antes de mim que a gente senta nos ombros de gigantes. Né? Quem falou isso foi Isaac Newton, falando de todos que vieram antes dele, né? Galileu, Tycho Brahe, todos os grandes, Copérnico, né? Os grandes cientistas antes de Isaac Newton. E é isso, né? A gente senta no ombro de gigantes, aprendendo com cada um pouquinho, um pedacinho do quebra-cabeça. Né? E um dos pedacinhos do quebra-cabeça é esse aqui, para a gente entender a nossa galáxia. Então, quem descobriu que existem galáxias, né? Que é uma galáxia espiral, foi esse senhor aqui, William Pearson. Ele era irlandês e inglês, no século XIX. Então, ele usava o maior telescópio da época. E telescópio, quando a gente fala do tamanho dele, nesse caso aqui, é o tamanho do espelho. Então, quanto maior o espelho, maior a área coletora de luz. Então, melhor o telescópio, mais profundamente a gente consegue ver o universo. Nas coisas mais distantes, mais fraquinhas, a gente consegue ver se o telescópio for maior. Mas só para mostrar aqui para vocês que era isso aqui que a gente sabia na época, a gente desenhava o que a gente via. Porque não tinha outra forma, não tinha um detetor, não tinha nem a fotografia ainda. Porque a fotografia é uma forma de detetar a luz, de registrar a luz. Quem fez isso muito bem feito já é no século... lembra que isso aqui é século XIX, né? Agora já é no século XX. E aí a fotografia já começa a fazer parte da ciência. E aqui é o famoso astrônomo Edwin Hubble. Vocês já ouviram falar no Hubble, no telescópio espacial Hubble, que levou o nome dele por vários motivos, um deles por causa das galáxias.
E o Edwin Hubble usava o maior telescópio do mundo na época, que era agora, aquele era de 1,80 m, esse aqui é 2,5 m, era do Mount Wilson aqui nos Estados Unidos, o outro é na Europa, né? Então, ele pela primeira vez usou a fotografia para poder analisar as imagens daquelas coisinhas espiraladas que a gente via antes, que a gente não sabia o que era. E aí ele começou a notar a variabilidade de alguns objetos nessas coisinhas espiraladas. E aí foi que ele fez os cálculos e viu que esses objetos que estavam piscando estavam tão longe, que deveriam estar em uma outra galáxia. Então foi aí que a gente entendeu que a gente vive numa galáxia e que existem muitas outras. Claro que a gente não sabia que existiam bilhões de galáxias ainda, mas a gente já sabia que existiam muitas outras. Aqui mostra ele com uma dessas fotografias que a gente usa até hoje para fazer ciência. Aliás, a gente usa atualmente a fotografia digital, né, a câmera digital, que revolucionou novamente aí a forma que a gente faz ciência. Bom, e aqui o Hubble lá, ele era completamente fanático por fotografia e por galáxias, e ele começou a fazer um catálogo. Então, ele fotografava as galáxias, ele publicava, isso é uma publicação original dele, de 1926, onde ele mostra diferentes tipos dessas coisinhas espiraladas, que na época a gente até chamava de nebulosa, não chamava de galáxia. E aí ele montou um esqueminha de classificação, isso é o que a gente chama de tridente, onde ele vai desde umas redondadinhas, ovaisinhas, até umas espirais, como os braços bem abertos, ou umas espirais que tem até uma barra aqui no meio, que ele chamou de espiral barrada. Então, ele fez um esquema de classificação. E esse esquema de classificação é muito importante para a gente poder entender como que as galáxias evoluem até elas virarem galáxias como a nossa. Então, é isso que eu estudo essas galáxias, essas classificações de galáxias para poder entender como que a nossa galáxia virou o que ela é hoje. Então, aqui tem uma dessas ovaladinhas, dessas ovais, né? Essa é uma E0, E0 quer dizer que ela parece uma bola de futebol, ou de vôlei, se preferir, e as mais achatadas parecem até um charuto, né? Mas essa aqui é uma arredondada, e olha a distância, 53,5 milhões de anos-luz de distância. Então, a luz que saiu dessa galáxia demorou 53,5 milhões de anos para entrar naquele telescópio que tirou essa foto. É de pirar, né? Nós vamos falar muito disso. E agora há uma outra bonita, maravilhosa, de braços bem abertos, bem parecida com o que deve ser a Via Láctea. A gente tem muitas evidências disso. A gente olha para o céu, a gente fala, principalmente quem mora no interior e tem um céu bem escuro, né, vê assim, aquilo ali é a Via Láctea. Quando a gente fala assim, aquilo ali é a Via Láctea, a gente tem até as tradições assim, se o braço da Via Láctea passar na casa de alguém, a mulher vai casar, tem umas histórias assim, né? Aquele braço da Via Láctea, aquela coisa da Via Láctea, é um braço que a gente está vendo assim, então como a gente a gente está sentado num braço assim, e quando a gente olha, a gente vê o outro braço, então aquele braço que a gente vê é como se fosse um braço assim. Então essa é a Via Láctea, né? A gente tem essa noção da Via Láctea. E essa aqui já é uma outra, eu gosto muito dessa galáxia, ela tem uma galáxia companheira, uma das descobertas que eu fiz tem a ver com essa galáxia, porque eu descobri umas estrelas que nascem aqui do lado de fora dessa galáxia, a galáxia 81, e ela está a 11,8 milhões de anos-luz, o que não é muito distante. Então, dá para fazer muito estudo mais detalhado quando a galáxia está próxima. Essa aqui tem uma das barras, que ela é maravilha, olha só que coisa linda. E a barra, a gente acha que ela é muito importante na evolução da galáxia também, porque ela transporta gás lá para dentro da galáxia. E aqui dentro a gente tem um buraco negro supermassivo que é alimentado aí de gás estrela. E essa barra, então, é uma forma de afunilar lá dentro o gás para chegar no buraco negro supermassivo. Então, as galáxias, elas são não só bonitas, também como são interessantes, né? Essa daqui, para mim, é uma das mais interessantes, elas são esse tipo. Elas são irregulares. Agora a gente já não consegue, é arredondada, tem um braço, tem um disco, tem isso. Elas são peculiares, elas são irregulares. Então, elas são muito interessantes porque elas formam muitas estrelas. Então, a gente consegue entender muito a formação estelar nas galáxias quando a gente estuda essas galáxias peculiares. E agora, voltando lá para o tridente do Hubble, né? Mas colocando imagens que a gente tira atualmente em cima do desenho que ele fez de classificação, dando exemplo de cada classe.
Então, isso aí é mais ou menos eu me divertindo com as galáxias. Mas como que nascem as galáxias? Bom, a gente não consegue ver galáxia nascendo, né? Não dá para ver. Então, a gente tem que olhar para o passado para poder entender como que as galáxias nasceram. Bom, o telescópio é, na verdade, uma máquina do tempo. Toda vez que você olha com o telescópio e você está captando a luz, essa luz não é a luz de hoje, é a luz que saiu de lá há tantos e tantos anos atrás, dependendo da distância de onde estava o objeto que emitiu a luz. Então, ela é o telescópio, qualquer telescópio, é realmente uma máquina do tempo. Até os nossos olhos funcionam como uma máquina do tempo, se você for pensar que quando a gente olha para o céu, a gente está vendo a luz que saiu de lá, naquela tantos anos atrás, né? Claro que a gente não consegue ver a luz das que saíram há milhares e milhares de anos atrás, porque a gente não tem a capacidade de detecção dessa luz com os nossos olhos. Mas, por exemplo, o Sol, quando a gente olha para o Sol, aquela luz do Sol saiu de lá há 8 minutos. Então, se o Sol apagar, isso não vai acontecer, mas se o Sol apagar, vai demorar 8 minutos para a gente ficar sabendo. Então, isso aí é interessante para a gente botar tudo um pouquinho em perspectiva, né? Das distâncias do universo. Então, o telescópio espacial, esse mês, ele está completando 32 anos e ele foi lançado em abril de 1990. E hoje eu vou falar mais sobre esse senhor aqui, uma campanha que ele fez em 1995, chamada Campo Profundo. Ele fez uma pergunta para a comunidade científica mundial, não só americana, porque o Hubble também pertence à Agência Espacial Europeia, elas têm 15%, pertence também aos canadenses, e ele qualquer pessoa pode usar o telescópio espacial Hubble, desde que o projeto que a pessoa propôs seja aprovado. E aí o Bob Williams perguntou, ele era diretor na época, ele perguntou para a comunidade o que eles fariam, o que vocês fariam se vocês tivessem livre acesso ao Hubble, se o Hubble estivesse no seu jardim, aí você pudesse lá olhar para o universo. E aí as pessoas falaram, uma surpresa, ele ficou muito surpreso com essa resposta, que ela observaria um lugar no espaço que não tivesse nada. Uau, nada. Um lugar vazio no espaço. Deixaria ele aberto, captando luz, até que a gente conseguisse ver coisas bem, bem distantes. Foi isso que ele fez, uma campanha de 10 dias, com o telescópio aberto, num lugarzinho que é perto da Ursa Maior, onde não tinha nenhuma estrela brilhante. Porque se tivesse uma estrela brilhante, seria complicado deixar o telescópio aberto, podia queimar, fritar o detetor, e a gente não queria isso. Então, ele achou um lugarzinho que era bem vazio. Bom, só para lembrar que o Hubble ele é um satélite da Terra, então ele gira ao redor da Terra. E a gente, então, manda ele observar, né, alinhar na posição do alvo de interesse, né? Esse alvo aqui, no caso, é tão pequenininho que ele é 1/12 do raio da Lua. Então, é um pedacinho pequenininho mesmo do céu, sem estrelas brilhantes. E essa aqui é a imagem de um lugar que não tem nada, depois de 10 dias observando. E essa imagem já está antiga, né? Ela é de 1996, e é da câmera antiga, que é uma câmera que foi muito famosa e fez muitas descobertas. E lembrando que eu falei que não tinha estrela brilhante, mas tem algumas estrelas fraquinhas da nossa galáxia que aparecem aqui. Aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem outra. Então, essas são as estrelas da Via Láctea que estão na frente, né? E as outras estão... Cada galáxia aqui é uma certa distância, né? A noção é que as menorzinhas estejam mais afastadas, mas isso não é necessariamente verdade para todas, né? Pode ser que seja intrinsecamente pequena, né? E que não esteja muito longe. Mas, em geral, quanto menor, mais distante. Então, esses pontinhos, que talvez vocês estão pensando que seja até uma poeirinha na tela, não é uma poeirinha na tela, é, na verdade, galáxia. E tem umas galáxias mais próximas e bem bonitas também. Então, isso aí já foi uma grande descoberta, né? Vamos falar um pouquinho dos resultados dessa imagem. Nós vimos galáxias há 10 bilhões de anos. Então, lembrando que nós estávamos falando das outras galáxias bonitonas, lá que o Hubble classificou, que era milhões de anos-luz, né? Agora a gente já está falando de bilhões de anos-luz. Então, o Hubble realmente trouxe esse universo profundo
para as nossas telas, coisa que a gente não tinha antes acesso. Aqui tem lá uma das estrelas da Via Láctea e a gente consegue ver as coisinhas pequenininhas. Quando a gente vê essas coisinhas vermelhinhas, na verdade, essas são as galáxias mais distantes. Porque como o universo está se expandindo, acontece uma coisa que é o efeito Doppler. Então, a luz ela vai correr para o vermelho, assim como a sirene de uma ambulância, quando passa perto da gente, faz aquele mudança, né? Assim, é um deslocamento da luz, no caso do som, né, para o vermelho. Então, a gente, quanto mais avermelhada, aqui nesse caso, provavelmente, não quer dizer que todas, né, mas provavelmente são as mais distantes. Então, a gente viu também que essas galáxias mais distantes, elas eram menores do que a gente pensava, pelo que a gente conseguiu medir, né? E elas tinham um formato peculiar, então elas não tinham ainda aquele disco bonito, bem formado, ou aquela forma arredondada, bem formada. E a gente viu que também havia muitas colisões entre as galáxias. E uma outra descoberta, e pouca gente fala disso, é que a gente achava que tinha, dentro da Via Láctea, muitas estrelinhas, anãs vermelhas, que a gente não conseguia ver porque eram fraquinhas. Então, a gente achava que se a gente ficasse lá observando naquela região muito tempo, que a gente ia conseguir ver essas anãs vermelhas da nossa galáxia. Não tinha. Então, não tem esse tantão de anã vermelha que a gente tinha previsto. Então, são resultados super importantes que mudam até a nossa visão do universo. Vamos colocar isso então dentro de uma linha do tempo? Nós estamos aqui no presente, né? E o universo nasceu há 13,7 bilhões de anos num Big Bang. Não é pensar que o Big Bang é uma explosão, isso é um conceito errado que a gente tem, até por causa do nome Big Bang. Parece uma explosão, não é uma explosão, é o início, quando a gente vai e aciona lá o universo começa a existir, porque o tempo começa a existir também. Então, nesse momento, o tempo existe, o universo existe. Não pode lembrar, o que tinha antes do Big Bang? Não existia antes, porque não tinha tempo zero ali, né? Então, nós estamos presentes aqui. A Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Isso é importante lembrar, né? Porque o Sol e a Terra se formaram juntos e se formaram há 4,5 bilhões de anos dentro da Via Láctea. Então, a Via Láctea provavelmente já estava formadinha ali naquela época, porque senão não ia ter, digamos assim, as condições para o sistema solar estar bem localizado naquele braço da galáxia. Então, aqui, 4,5 bilhões de anos, a gente já tinha galáxias parecidas com a nossa, ali bem formadinhas. E aí o campo profundo começa a revelar galáxias que estão há bilhões de anos. E eu vou falar, se Deus quiser, lá no final, se eu chegar lá, né, porque já passaram 20 minutos, aqui eu vou falar do novo telescópio que está querendo achar as galáxias dessa área aqui. Mas vamos ver se eu chego lá. Bom, mas será que aquele campo profundo que a gente obteve, né, foi assim, uma pura sorte? Escolhemos um lugar vazio no céu, mas na verdade não está vazio. Se a gente olhar um outro lugar vazio, vai ver que está. Então, o que o Bob Williams resolveu fazer, e aí eu já estava no Instituto do Hubble, foi observar uma região do hemisfério sul celeste. Agora, então, a gente poderia observar essas galáxias dos telescópios no Chile, no Brasil, ou na Austrália, né, do hemisfério sul. Então, a campanha foi bem interessante, eu fiz parte dessa campanha e acho que vai rolar aqui um videozinho que mostra a Duília de cabelo curto. Ali, não precisa ter som, só para vocês verem mesmo. A gente tinha acabado de ver a imagem do Campo Profundo do Sul. E o Campo Profundo do Sul foi um pouquinho diferente, porque nós usamos todos os instrumentos do Hubble ao mesmo tempo. Claro que não apontando no mesmo lugar, porque não dá para fazer isso com o telescópio. Então, o que a gente fez? A gente apontou primeiro essa câmera aqui para um quasar. Quasar é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo, bem forte, que emite luz no comprimento de onda de rádio. Então, a gente usa radiotelescópios, aqueles que parece uma antena, né?
e a gente detecta, então, a emissão desse objeto. Aqui está mostrando no filminho exatamente isso. E aqui é a câmera, que na época era a câmera mais importante do Hubble, né? E aqui uma outra, que é uma câmera infravermelha, que também observava. E aí essa aqui eu. Então eu fazia parte da equipe que montou essa imagem, que não é essa aqui, é a próxima, que montou essa imagem agora, porque quando a gente tira muitas imagens ao mesmo tempo, a gente precisa depois alinhá-las, né? E são centenas de imagens, né? Então dá muito trabalho fazer um alinhamento. E um alinhamento bem feito, né? Bom, e aí quando a gente olha para essa imagem, a gente vê que realmente aquele primeiro campo profundo não é simplesmente um acaso, foi sorte que a gente achou. O universo assim mesmo é cheio de galáxias. Então, existem bilhões e bilhões de galáxias. Bom, e aí agora nós entramos numa era que é uma era em que a gente tira muitas dessas imagens, até porque a gente precisa de uma boa estatística para poder fazer as pesquisas, para poder entender a evolução das galáxias. Então, eu fiz parte de uma outra campanha, agora já em 2003, quando a gente usa a nova câmera do Hubble, porque assim, né, o Hubble ele foi feito para ser visitado pelos astronautas para trocar os instrumentos, quando tinha telescópio espacial, né, que não tem já há muito tempo que não tem. Então, na época que tinha, ia-se lá e trocava os instrumentos. E esse projeto aqui, que a gente chama de GOODS, usa não só o Hubble, mas também outros telescópios apontados para o mesmo lugar no céu. E aí, agora, isso é só um esqueminha para me ajudar a fazer a apresentação. Então, agora, essa área aqui em verde é uma área muito maior do que aquela área pequenininha que a gente via antes. Então, a gente agora está coletando mais área, mais volume, e para poder ter uma estatística melhor e com uma câmera melhor. E, além disso, a gente escolheu uma regiãozinha desse campo aí para fazer um campo ultra profundo. Mas primeiro deixa eu mostrar o campo profundo do projeto GOODS, que eu também fiz parte dessa equipe, e foi uma equipe muito atuante, nós éramos mais de 100 pessoas espalhadas pelo mundo fazendo essa pesquisa, né, fazendo essa campanha. Então aqui a gente vê galáxias mais próximas e galáxias muito, 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 muito distantes. Aí eu consigo fazer aqui um zoom. Está vendo as vermelhinhas? Então são provavelmente as mais distantes de todas. Aqui também tem uma vermelhinha bem, bem distante. Aí está uma de 11 bilhões de anos. Longe, né? Aqui agora é só mostrando a campanha do GOODS foi um pouquinho diferente, porque a gente não ficou lá 10 dias seguidos olhando. A gente ia, olhava algumas noites, alguns dias, voltava de novo, voltou 5 vezes para o mesmo local. E o motivo de não ter feito consecutivamente foi porque a gente queria detectar estrelas supernovas. Estrelas supernovas são estrelas que explodiram. E a gente estava querendo ver essas estrelas que explodiram nessas galáxias que estão a bilhões de anos-luz. Então, isso aí foi um projeto audacioso fazer isso com o Hubble, né? E a gente detectou muitas supernovas assim. Então, aqui mostrando alguns exemplos, eu gosto muito dessa aqui. Então, aqui é uma galáxia que tem uma companheirazinha ali. E aí, pum, quando a gente voltou lá, tinha uma supernova, uma estrela que explodiu. Aqui uma outra galáxia e aqui a estrela que explodiu. E assim, estrelas que explodiram, a gente consegue vê-las aqui. Então, o Adam Riess ganhou, inclusive, foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2011, se não me engano. E ele, com esse projeto também, de detectar supernovas distantes, não necessariamente com o Hubble, mas também com os telescópios terrestres. Bom, e aí, já que a gente está falando de profundeza do universo, vamos falar das mais distantes, né? Essa aqui é uma das mais distantes também que a gente conhece. Aqui, ó, pequenininha aqui, ó. Fantástico, né? Que a gente consegue ver isso. Então, agora eu vou mostrar o campo ultra profundo, que é aquele pedacinho lá no meio daquele grande que eu mostrei antes. Agora a gente já está falando de áreas bem maiores, já consegue até comparar com o tamanho da Lua. Lembra que o outro era 1/12 do raio da Lua. Agora o negócio já começa a ficar maior, né? Tem até campo que é maior que a Lua.
o campo cosmos. Ele só não é muito profundo, mas ele é um campo de área bem grande. E aqui o campo ultraprofundo. Tudo aqui está em escala. O campo ultraprofundo é esse aqui. E agora eu vou mostrar a imagem do campo ultraprofundo, que é linda, maravilhosa. Ela é de 2004. Já está ficando velhinha também. E a gente já consegue ver as galáxias com maior nitidez, né? Aquele negócio que parece uma sujeirinha na tela, né? E aqui uma estrela da nossa galáxia, algumas galáxias mais próximas e as menorzinhas. A gente sempre vai procurando as vermelhinhas. Ó, tem uma vermelhinha aqui. Ó. Então, esse resultado aqui é 28 de 500 galáxias que já existiam quando o universo tinha 1 bilhão de anos apenas. Isso é importante, porque lembra que o universo é 13,7 bilhões. A gente está falando agora quando o universo era jovem, tinha só 1 bilhão de anos. E a gente já consegue detectar galáxias. Olha, todas vermelhinhas, como eu falei para vocês, no campo ultraprofundo. Aqui, então, é um outro projeto de aumentar ainda mais a área, porque vejam que é pouco, né, gente? 28 galáxias, né? Não é muito, né? A gente precisa de ter estatística sólida, né? De centenas de galáxias, centenas de objetos. Então, agora a gente já está usando o Hubble, fazendo 90 órbitas. Uma órbita é por volta de 90 minutos, você faz as contas, de quanto tempo a gente ficou centrado nesses campos. Claro que não um campo só, mas a gente fez um mapeamento, né, do campo, 4 meses. E aqui a mais distante de todas, que está a 13,4 bilhões de anos. Não se preocupe muito com isso aqui, não, porque isso aqui as pessoas ficam um pouco confusas com esse número, que é a distância dela é maior do que a idade do universo. Mas isso é porque a gente tem que usar a cosmologia, a métrica do universo, o fato da luz do universo estar se expandindo, enfim. O importante é esse número aqui, 13,4 bilhões de anos atrás a luz saiu de lá. Nesse objetozinho tiquititinho, que nem dá para ver, e quando a gente vai lá, zoom nele, a gente vê o objeto. Então, nasceu quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos. Bom, e aí, novamente, a linha do tempo, só para colocar em perspectiva, né? Então, a gente agora já está falando de coisas aqui na bordazinha e já está começando a entender melhor a formação das galáxias e do universo, né? Essa imagem, que é uma imagem que é uma das mais bonitas atuais, de 2014, e a nossa equipe que fez, e eu estou apresentando a minha estudante, que é a Amy já é doutora, a Amy Soto, a Amy a Bob Williams, que era o diretor do Hubble, e a gente está na reunião da Sociedade Astronômica Americana, quando a gente estava fazendo essa campanha e já estava publicando as primeiras imagens, que são absolutamente lindas, né? Agora já não tem mais aquele negócio do cisquinho, parece um cisquinho, agora o negócio é incrivelmente bonito, né? E o que nós fizemos com essa imagem, para ela ficar dessa forma, é que nós adicionamos um filtro. Então, sempre que a gente vai observar com o Hubble, a gente tem que escolher o filtro que a gente quer observar para filtrar a luz só naquela faixa de comprimento de onda. Então, se a gente quer uma luz azul, a gente põe um filtro azul. A gente quer a luz vermelha, a gente põe um filtro vermelho. E nesse daqui do ultra profundo, que vocês viram antes, não tinha o filtro azul. Então, a gente adicionou o filtro azul e aí a gente ganha com ele muita coisa que não dava tinha sido perdida porque não tinha o filtro azul. Principalmente eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nessa região aqui, se conseguir olhar, na hora que eu fizer não fui para o lado errado. Então, assim. E aí, quando eu volto, ver a diferença da imagem, né? Então, não está alinhado exatamente porque é difícil de alinhar as duas, mas as galáxias, então, a gente consegue entendê-las melhor quanto mais cores a gente tiver. Mas então, como que elas evoluem? Como que elas passam aqui? Será que isso aqui é um esquema evolutivo? O Hubble nunca falou, o Edwin Hubble nunca falou isso, que isso era um esquema evolutivo. Será que era? Bom, aí ele também não sabia muito disso, que as galáxias passam uma por dentro da outra em processos de colisão, e quando colide, a colisão transforma as galáxias, a morfologia das galáxias, e com essa transformação elas evoluem. Então, por exemplo, essa daqui já é uma galáxia que sofreu várias colisões, já está virando uma só. Então, a Via Láctea vai sofrer uma colisão muito grande com a Andrômeda, que é uma galáxia vizinha, né?
E no processo de colisão, as estrelas não colidem, então o Sol não vai colidir com outra estrela, porque as distâncias são muito grandes entre as estrelas. Então, é mais ou menos que passa assim, uma por dentro da outra e fica mais ou menos um balé. E elas vão e voltam, tudo isso por causa da força da gravidade, né? E a força da gravidade puxa, estica, empurra, e com isso a galáxia distorce e forma, então, essas caudas lindas. E a galáxia tem que se rearranjar e tenta, no final, fazer um processo de fusão e formar uma galáxia única. Tem um videozinho aqui que mostra mais ou menos isso. E aqui tem uma galáxia que tem duas, na verdade, colidindo, e aí a gente vê as caudas, né? Essa é uma galáxia da Antena, uma galáxia conhecida. Bom, eu fiz um projeto com um aluno meu, Rafael Fraso, Rafael do Ceará, de Fortaleza. O Rafael veio fazer doutorado aqui, eu recrutei o Rafael já é doutor já. E o Rafael não era meu aluno, ele era aluno de um pesquisador da NASA, mas eu estava trabalhando com essa galáxia. E o Rafael estava interessado nessas coisas de galáxias, de evolução de galáxias. E aí eu falei para ele, olha, Rafael, essa daí é uma das minhas favoritas, porque a gente está tentando entender por que ela é assim. E aí a gente botou vários filtros juntos, várias observações com vários telescópios, inclusive um telescópio pequenininho ultravioleta. A luz ultravioleta é muito importante porque ela mostra as estrelas massivas e jovens. Então, o Rafael, quando fez essa imagem foi ele que fez, ele mediu aqui o tamanho dessa galáxia e ela é 5 vezes maior do que a Via Láctea. Então, na época, por isso que ele saiu na mídia, né? A maior galáxia do universo. Uma galáxia de diâmetro aí de 522 mil anos-luz, lembrando lá naquele primeiro slide que eu mostrei que a galáxia em geral tem 100 mil anos-luz de diâmetro, essa daí 500 mil. Então, tudo isso por causa da colisão entre as galáxias, né? E aí a colisão faz isso, elas viram umas coisas assim absurdas, parecem uns monstrinhos. A gente acha até que elas vão virar depois galáxias elípticas, então vai ter provavelmente uma fase em que elas se transformam e viram galáxias elípticas. Mas quando a gente olha para galáxias elípticas profundamente, com muitas horas de exposição, olhando para a mesma galáxia, a gente vê que elas não são tão bem comportadas, que tem um monte de coisa ao redor, e esse monte de coisa aí é sinal da interação com outras galáxias. Esse é um projeto, então, que eu fiz recentemente, é um projeto da pandemia, eu chamo ele, que eu comecei a conversar com brasileiros, astrofotógrafos, eles não são cientistas, a maioria é engenheiro, mas tem também professor de farmácia, tem uma variedade aí de professores e de profissionais brasileiros, servidor público, tem de tudo. Eles têm os seus próprios telescópios, aqui tem alguns deles, que fazem parte do projeto original, espalhado pelo Brasil, e são telescópios pequenos, mas são telescópios disponíveis, né? Porque são dele. Então a gente faz assim, vai naquela galáxia ali e fica a noite inteira observando, né? Não pode ser durante o dia não, tá, gente? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue ver coisas que a gente nunca viu antes. Então isso aqui são as 3 galáxias do projeto piloto. Essa daqui é uma galáxia que a gente fez para prova de conceito, é uma galáxia conhecida chamada Centaurus-A, que a gente sabe que tem coisa espalhada lá do lado de fora, então a gente observou durante muitas horas, e a ideia é buscar por essas conchas, que são produtos da colisão de uma galáxia pequenininha que bate com uma grande, forma essas conchas aqui. Então, a gente está procurando pelas conchas. Essa daqui a gente já sabia que tinha concha, que tem até um mapinha das conchas. Então, a gente vai dizer, vamos ver se os telescópios pequenininhos, os astrofotógrafos, né, conseguem ver essas conchas. E, claro, conseguimos ver as conchas. Vou mostrar aqui o nosso produto é esse aqui. Esse aqui é de um telescópio grande de 4 metros. Os nossos, gente, a gente mede em centímetros, não é nem de metro ainda. E eles são suficientemente poderosos. Aqui em amarelinho são as conchas observadas com 4 metros, e em vermelho já estão as conchas que nós detectamos com os telescópios pequenos. Então, nós ficamos famosos. A revista, eu apresentei na Sociedade Astronômica Americana, até porque é muito importante o astrônomo profissional colaborando com astrônomos amadores e astrofotógrafos, né?
E a Sky Telescope deu bastante visibilidade para a gente, e também, atualmente, a revista Mercury, que está querendo saber quais são os novos resultados do projeto. Temos resultados novos, vou mostrar para vocês. Mais gente entrou no projeto, de mais países, temos até gente em Portugal atualmente. E essa aqui é uma das minhas galáxias favoritas, já são 38 horas. Bastante tempo, tá, gente? A gente pode observar com vários telescópios, depois a gente junta tudo, a gente tem uma técnica muito poderosa de juntar as imagens feitas com telescópios diferentes, porque é diferente, o resultado é diferente. Agora tem que alinhar tudo, tem que fazer tudo um negócio bonito, né? Com a minha experiência do Hubble e com o pessoal da astrofotografia, que é muito, digamos assim, muito cuidadoso, né, com a cosmética da imagem, a gente consegue resultados incríveis. Então, essa galáxia está a 132 milhões de anos-luz, e a gente consegue ver detalhes dela que nunca foram vistos antes. E eu mostro até, inclusive, aqui tem uma galáxiazinha. Isso aqui, quando eles falam ele estraga a imagem, que não é mais aquela beleza, né? Eu uso uma técnica que a gente consegue ressaltar as conchas, as coisas pequenininhas. E aqui a gente já começa a ver, então, sobras da interação, da colisão no passado com outras galáxias. Então, isso aqui que é a última coisa. Essa outra também é maravilhosa, 200 milhões de anos-luz, e a gente consegue... Isso aqui é uma imagem, não é nossa, tirada com um dos maiores telescópios do mundo, o VLT, e nós, com os nossos pequenininhos lá, a gente consegue ver detalhes incríveis. Então, a gente sabe que essa coisa bonita aqui, que ninguém entendia o que era, na nossa imagem a gente entende o que é. Ela é uma espiralzinha, está ali toda torcida por causa da interação com a outra. E tem muita formação de estrela por tudo quanto é lugar aqui. Isso aqui, tudo real, nada disso aqui é produto da nossa redução dos dados, do nosso método. Na verdade, existem, a gente vê aqui na imagem, né, que realmente existe esse material formando estrelas por ali. Bom, já estou quase terminando, né, que eu falei que ia falar 40 minutos, nos últimos 2 minutos, não fala do futuro. O futuro já está acontecendo, o futuro já está presente, o futuro já está presente por causa desse telescópio. Isso aqui, na verdade, é uma maquete em tamanho real, um tamanho 1:1, uma foto bem antiga, já não tenho mais essa calça há muitos anos. É uma foto tirada na NASA Goddard, para mostrar mesmo a dimensão, o tamanho desse telescópio, que é um telescópio revolucionário que vai mudar a nossa visão do universo novamente. É um telescópio infravermelho. O vermelho é importante. É vermelho porque a gente quer observar aquelas coisinhas pequenininhas que são vermelhas. Então, ter um detetor infravermelho é importante. Elas são vermelhas por causa do efeito Doppler, novamente, né? Então, a importância desse telescópio é ainda... Já vocês vão ficar sabendo, porque daqui a meses que a gente vai ter os primeiros resultados. Inclusive, vou mostrar uma coisa de hoje, que saiu hoje. E esse aqui é só quando ele estava aqui perto na NASA sendo testado, nós fomos lá visitar, a gente inclusive viu os espelhos. Os espelhos, eles têm uma camada de folhada a ouro, que o ouro é resistente à mudança das temperaturas, porque ele está a 1.500.000 quilômetros de distância, tá? Então, ele não está aqui pertinho ao redor da Terra, o Hubble está a 500 quilômetros de distância. Esse aí está a 1,5 milhão de quilômetros. E esse aqui que é a imagem de hoje, que eu tirei hoje do blog da NASA, mostrando que está tudo funcionando, que todos os detetores estão em foco. Isso aqui é maravilhoso, essa imagem, quase chorei demais quando eu vi. Incrível, incrível, incrível. Então, são estrelas, né? Essa é uma imagem só para a gente acertar o foco do telescópio, né? Então, já foi feito o foco e já foi considerado bom o suficiente para a gente começar a testar os instrumentos. Bom, e aí eu chego ao finalzinho, né? Então, só falando que o James Webb vai ver as primeiras galáxias, coisa que o Hubble não consegue ver, porque o Hubble é pequeno e não é infravermelho. O James Webb tem 6 metros de diâmetro, o Hubble tem 2,5 metros. O James Webb tem infravermelho, o Hubble não tem. Então, ele é complementar ao Hubble, ele não vai substituir o Hubble, diferente do Hubble. E ele foi feito exatamente para ver as primeiras galáxias. Bom, e eu termino mostrando só meus livros, me achem na mídia social, eu estou presente, eu sou a Mulher das Estrelas, é fácil de achar.
no Instagram, tem até livrinho PDF gratuito, quem quiser mostrar para as crianças. Com isso eu concluo. Muito obrigada. Poxa vida, que emoção, viu? Cientista que faz a gente coração acelerar, né? Pela sua paixão, né? Pelo seu trabalho maravilhoso e tem várias perguntas aqui, elogios, parabéns e agradecimentos. E se sobrar tempo, eu faço perguntas, senão eu pergunto depois. Eu vou deixar os convidados perguntarem, porque eu tenho tanta pergunta para fazer. O E primeiro depois, deles Patrícia, depois vai poder perguntar o... também na mídia social, podem me perguntar, tá? Podem me achar e ótimo. você pergunta, tá, gente? No seu Insta ou no seu Face? O que é que você Nos prefere? dois, nos dois. Nos dois. Porque como você vai ter que sair, né, 15 daqui a minutos. 14 minutos, Isso. então a gente vai ser sucinto, mas assim, com o coração na mão, porque realmente é excepcional. O Bruno pergunta, né, para você falar sobre a formação desses buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Qual a explicação mais aceita atualmente para essa origem, né, dentro de uma galáxia, um buraco negro? Talvez para você seja Não, curioso, né? ótima pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, a gente não sabia que todas as galáxias tinham buracos negros supermassivos no meio. Tem. A nossa galáxia mesmo tem um no centro. Ele só não é muito, muito grande ainda. Então, as galáxias passam por esse período de que elas alimentam o buraco negro cresce e pode chegar a ter bilhões de vezes a massa do Sol. O nosso não tem bilhões de vezes a massa do Sol, tem milhares de vezes a massa do Sol. Então, mas como a gente sabe tudo isso, né? Porque a gente, quando olha para as outras galáxias, a gente consegue ver, digamos assim, evidência indireta, porque não é o buraco negro necessariamente que quando a gente fala assim, tem um buraco negro supermassivo, então a gente consegue ver o buraco negro. Não vê o buraco negro, porque o buraco negro é negro, né? A luz não escapa dele. Mas os arredores dele, aí sim. Então, ao redor lá tem um disco, que a gente chama de disco de acreção, que ele fica quente, porque tem matéria e gás, né? Está indo, gás é matéria também, né? Então tem gás e estrela que está indo lá para o meio do buraco negro. Então, com isso, o disco fica muito quente, e aí a gente consegue ver essa radiação do disco. E porque ele é muito quente, o disco, se ele não emite jatos perpendiculares de energia, ele pode explodir. Então, isso é uma forma de atingir estabilidade. E esses jatos de energia a gente consegue observar, por exemplo, com radiotelescópios. A gente consegue também observar com raio-x, satélite raio-x, essa quentura aí do disco ao redor do buraco negro. Então, todas essas evidências, é sempre o quebra-cabeça, né, que a gente vai pegando, que a gente vai conseguindo entender, então, a física, né, dos buracos negros supermassivos. Então, praticamente todas as galáxias têm buraco negro supermassivo. A descrição do que aconteceu depois, ou do que aconteceu antes, né? Muito antes do que a gente estar vivo, né? Muito interessante, né? Como foi o processo, Júlia, né, Bittencourt, perguntando como foi o processo de entender essa colisão, fusão das galáxias, e se a nossa já colidiu anteriormente, ou por enquanto só a expectativa dessa nova colisão com a Andrômeda? Na verdade, a ótima pergunta também, a Via Láctea ela está colidindo atualmente com uma pequena, a galáxiazinha chama Sagitários, que a gente até está incorporando Sagitários para a gente. Então, ela já comeu, a gente chama isso de como é que fala? Esqueci a palavra, mas enfim, porque eu não quero falar termo técnico, né? Porque senão fica feio, mas ela está realmente comendo uma galáxia. Então, essa galáxia pequenininha está virando parte da Via Láctea, sendo assimilada. Essa é a palavra que eu queria falar. Então, essa galáxia pequenininha está sendo assimilada pela Via Láctea. E temos duas anãzinhas, que é a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, que são satélites, que um dia provavelmente também serão devoradas aí pela Via Láctea. Então, sim, a Via Láctea tem essas pequenas, que já comeu outras, né? E
a gente sabe das colisões porque a gente olha para as outras galáxias e a gente vê muitas evidências de colisão no universo. Então, por que a nossa não deveria colidir, né? Aí, quando a gente olha para Andrômeda, a gente vê que a Andrômeda, o universo está expandindo, lembra que está tudo indo para o vermelho. A Andrômeda está indo para o azul. Por que a Andrômeda está indo para o azul? Porque a Andrômeda está vindo na nossa direção. Quando ela está vindo na nossa direção, é porque Tem ela atração? Tem alguma atração física é nesse gravidade. processo? Gravidade mesmo. É tudo força gravidade. Então, aí vai haver um processo ali de dança, meio um balé, não sei o que, até que elas passam um por dentro e aí formam uma galáxia no final. Alan pergunta aqui, Alan é o nosso aluno de Alan Oliveira, né, da pós-graduação. Uma dúvida: o que explica os formatos tão variados das galáxias? Existem algumas que não giram de forma espraiada ao redor de um buraco negro supermaciço ao centro? Sim, a gente, na verdade, essa aí quem souber a resposta disso ganha $1 milhão. Tô brincando. Essa é a meta das pesquisas, né? Tentar entender isso, né? A gente não sabe por que umas são de um jeito e outras são de outro, mas o que a gente sabe é que existem evidências de que espirais, né, aquelas assim, como a nossa, né, que tem os braços e tudo mais, quando há uma colisão, elas podem virar elípticas, que são as arredondadas. Então, já estamos falando aí de um processo de transformação de evolução, né? Mas a gente também acha que nem todas as elípticas são formadas assim. Pode ser que sejam elípticas que sejam formadas desde o início arredondadas. Agora a gente não tem certeza e é o James Webb que vai nos ajudar nisso. Que ótimo. Geraldo Gileno, pesquisador, está perguntando quais são as evidências, né, que mostram que o universo inteiro é somente um universo observável. Bom, na verdade, a gente não tem evidência de que ele é único. O que a gente tem é evidência de que a gente não consegue provar que tem outro, né? Se a gente não consegue provar que tem outro, só tem esse. Mas não significa que não tenha outro, né? Então, tem a história dos multiversos, né? Que podem haver outros universos, mas a gente não consegue provar que não existem outros universos. Então, pode haver. Então, é a ciência que é assim, né? Ela deixa aberto coisas que ela não consegue provar. A gente não consegue provar que não tem outro, né? Então, pode ter outro. Fred Luciano, também pesquisador nosso, parabeniza, obviamente, e fala sobre os buracos negros, né? Que ele acha que sempre tem umas polêmicas no mundo leigo a respeito desses buracos negros, né? E aí ele disse, apesar de não ser o foco da apresentação, você poderia falar rapidamente sobre eles, né? O que acontece com um objeto que é sugado por um buraco negro? Acho que talvez a gente nem saiba, ou sabe? Não sei. Sabe? Bom, é esmagado, né? Então, se a gente cair num buraco negro, a gente é esmagado, por causa que a gravidade é altíssima, né? E a gente não consegue sair do buraco negro, né? Então, não existe uma velocidade de escape do buraco negro. Uma vez você entrou, nem a luz sai. Então, uma vez entrando no buraco negro, fica lá dentro. Esmagado, fica lá dentro. Então, as estrelas, o gás, né, que lá daquelas galáxias que eu mostrei as barradas que estão enfiando o gás lá dentro, né, aquele gás fica lá dentro. Então, a gente só sabe que é massivo, porque tem a massa deles lá dentro. Então, a gente sabe que incorpora essa massa. Mas a gente não consegue vê-los mais, né? Então, a mesma coisa com a gente. Se for só para explicar que tem buraco negro estelar e buraco negro massivo, né? O buraco negro estelar é quando uma estrela explode, uma estrela bem grande, explode, o que sobra da estrela vira uma estrela de nêutron, que depois vai colapsando ainda mais nela mesmo, até que ela forma um pontinho mesmo, que não tem dimensão, que é um buraco negro. Tá? Isso aí a gente tem, como a gente sabe isso? Evidências indiretas. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem uma estrela, a gente não vê o buraco negro, não, mas tem uma estrela, está sumindo massa dessa estrela. Como assim está sumindo massa? Não some.
Na verdade, a massa está indo para o buraco negro. Então, é uma companheira, era um sistema binário, que a outra companheira já explodiu, já virou buraco negro, e agora essa aqui fica jogando massa na outra. A gente tem. E como a gente sabe isso? Porque aí a gente observa essa estrela que está perdendo massa com um satélite raio-x. E aí, quando a gente bota o satélite raio-x ali, tem um negócio quente do lado. Você só vê no raio-x. E aí, evidência indireta de buraco negro. Tem uma pergunta aqui de Leonardo, bem interessante, Farias, também nosso pesquisador. Obrigado pela excelente palestra. Né? A estimativa de nascimento do universo poderia ser revista? Na sua opinião, qual seria o grande paradigma desse tema a ser mudado? Bem interessante essa pergunta. Não sei se pode ser revista. A atual teoria é o Big Bang, né? Que o relógio começa e o universo começa no tempo zero, né? Aí, nesse momento, a matéria se forma. E não tem uma outra teoria que substitua. Existe uma teoria que é a teoria de que não houve início, que é tudo existiu, sempre existirá. Mas aí não consegue explicar, por exemplo, a expansão do universo. A expansão do universo é uma das maiores evidências de que houve um Big Bang. Que o universo... Gente, mas não pode pensar que o universo é redondo também, explodiu assim, não é isso. O universo é plano. O universo é plano, tá? E no início a matéria começou e o universo começou a se expandir. Então não é assim que começou a expandir, não, começou a expandir assim, ele é plano. Então, aí ele fala assim, mas o que tem do lado do outro lado? Não tem outro lado. Porque à medida que ele vai se expandindo, ele vai criando. O universo vai criando, não tem fronteira. Tá? Então, eu sei que é difícil de abstrair para poder entender, né? Mas isso aqui é o bacana. Com certeza. Chega a ser impressionante, né? Ingrid a parabeniza, é uma estudante nossa, muito feliz de estar aqui. Nossa diretora, né, doutora Marielda Gonçalves, parabeniza o estudo e por falar da maneira tão clara, né, que é impressionante como você consegue falar de coisas extremamente complicadas de uma maneira tão clara. Aí tem a pergunta de Márcio Siqueira, de Almeida. Excelente apresentação, professora. Tema fascinante. Tem uma curiosidade sobre a relação da formação das galáxias e a existência da vida. Aí também. A outra curiosidade é se o telescópio Hubble já registrou objetos voadores não identificados. Isso é outra. Tá. É porque objeto não identificado que pode ter vida dentro já ajuda, né? Pois é. Então, Patrícia, nesse último minuto aí que nós temos, eu vou falar disso. Então, Isso. Porque eu acho que é importante falar disso também, né? E aí, é uma curiosidade. Então, vamos falar de vida extraterrestre, de vida entre os planetas, né? Então, nós somos uma estrelinha, né? Estamos em volta de uma estrelinha, um planetinha em volta de uma estrelinha, e a galáxia tem milhares de estrelas, centenas de milhares de estrelas. Então, como que a gente pode dizer, né, que nós somos o único planeta com vida? Na verdade, a gente sabe que quase toda estrela tem planeta ao redor. Então, que é uma coisa relativamente nova, né? Que a gente sabe há 20 anos que a gente sabe isso. Quando eu era estudante, a gente não sabia isso. A gente achava, mas nunca tinha visto. Agora a gente já vê, já tem milhares de estrelas que têm evidência de planeta ao redor, né? São planetas como a Terra? Não necessariamente. E aí é que é o interessante, né? A gente, quando busca vida, a gente busca vida parecida com a nossa. Professora, mas não podia ser diferente. Podia, mas aí podia ser tanta coisa que é melhor a gente procurar aquilo que a gente conhece. Então, a gente procura por planetas parecidos com o nosso. A gente procura, então, por planetas que tenha água. Então, tem gente que fala, a NASA é obcecada com água. É obcecada com água, porque a água é onde começou a vida. Então, nós buscamos sempre os planetas que tenham água. A gente já encontrou? Não. A gente já encontrou planetas do tamanho, mais ou menos, da Terra, planetas que a gente chama na zona de habitável, porque também tem isso, né? Tem que estar numa região que não pode ser muito perto da estrela, muito perto, frita. Muito longe, congela. Né? Então, precisa de estar numa região mais ou menos
crítica, né, que a gente chama de habitável, que é onde está, por exemplo, a Terra, né? Então, a Terra tem no sistema solar tem uma zona habitável. Então, a gente procura, tem alguns candidatos, muitos candidatos, mas a gente não tem evidência nenhuma de planeta com água que não seja a Terra. O James Webb vai fazer uma coisa sobre isso, tá? Então, vai sair notícia, porque ele tem a capacidade de detectar água em planetas ao redor de outras estrelas. Vamos ver se funciona. Mas meu Deus. Extraterrestre, nunca vi, não conheço ninguém que tenha visto. Não tem Área 51. Tudo está em Hollywood, né? Isso. Olha, que maravilha de palestra. Eu peço desculpas aos demais colegas e alunos que fizeram perguntas, mas a professora se disponibilizou para vocês se comunicarem com ela pelas mídias sociais. Ela é extremamente interessada na formação de pessoas no começo de carreira, ou de colegas que estejam interessados. Eu mesmo vou entrar lá, fazer chela de perguntas. Pode mexer de perguntas. E agradecer mais uma vez pela belíssima... Realmente, eu estou encantada pela sua capacidade de transmitir informações tão complexas de uma maneira tão clara e de uma qualidade de trabalho, né? De uma vida, né? De dedicação à ciência, né? Então, aí, muito felizes de você ter vindo. Muito obrigada, e eu acho que não vai ser a última vez, viu? Opa! E espero que da próxima vez, você, quando estiver no Brasil, que é mais difícil a gente pagar uma passagem do exterior, eu sei que você tem família no Brasil, nos avise, porque a gente pode organizar a sua vinda pessoalmente aqui e já dar uma palestra para a gente. Aí a gente vai poder te encher de perguntas mais do que a gente já está aqui na minha lista de visitas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Duília. Um abraço para todos vocês. E votem direto, votem bem, porque nós precisamos investir na ciência mais no Brasil, tá? Com certeza, com certeza. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigada.